Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu queria vir aqui mostrar para vocês algumas compras que eu fiz em uma ida ao sebo aqui no Rio. O que acontece? Eu fui a 3 sebos hoje, no centro do Rio, e eu comprei algumas coisas em cada um. Eu vou colocar um pouco de como é cada sebo, não filmei muitos, mas só para vocês terem uma ideia geral. E vou falar também qual é a localização desses sebos, tá? Primeiro sebo que eu fui foi ao Berinjela. É um sebo muito famoso aqui no Rio, fica na Avenida Rio Branco, perto da estação Carioca, do metrô. E dentro, até nessa galeria, você tem uma outra livraria muito famosa, que é a Livraria Leonardo da Vinci, mas eu acabei não indo, só fui ao sebo mesmo. E nesse sebo, eu achei duas coisas que me interessaram, tá? Eles não tinham tanta coisa assim que me interessou, mas é um sebo muito grande, que vai interessar muita gente. Mas eu achei 2 livros que me interessaram. Primeiro deles é este aqui, tá? Que é o Malone Morre, em português, né? Malone Dies, em inglês, do Samuel Beckett, nessa edição aqui da Penguin Modern Classics. Eu comprei essa edição porque esse livro estava na minha lista, era um livro que eu queria ler, e como eu leio inglês, né, eu quis comprar nessa edição, achei a capa maneira, achei a capa com essa caveira aqui interessante, mas é aquela edição antiga, tá, gente? É uma folha amarelada, toda cheia, manchada já. Mas algum anjo que tinha essa edição antes encapou, tá vendo? A pessoa encapou e aí o livro tá seguro, porque essa capa dessas edições aqui são bem de papel, então estaria totalmente destruído. Mas esse livro aqui é sobre um homem, acho que é Malone, né? Que está no seu leito de morte e ele, enfim, vai morrer. Ele quer falar a verdade. Sobre o que eu não sei, vou descobrir quando eu li, tá? Então, esse foi o primeiro livro que eu comprei. E se alguém já leu, me conta o que achou, em português, em inglês, tanto faz, tá? Nesta livraria também, achei isto aqui, que acho que é um achado. Quando a gente encontra algum livro que não é tão antigo assim, num sebo, é um achado, tá? E sebo é garimpo, você tem que pesquisar e ver se tem algo de bom lá, porque tem muita coisa que não é bom, né? Mas esse livro aqui que eu tô dizendo é o da Alejandra Pizarnik, Extração da Pedra da Loucura. A Alejandra Pizarnik é uma poeta argentina, tá? Aqui na orelha tá dizendo que ela é uma poeta que nasceu em Buenos Aires e os pais dela eram imigrantes russos judeus que chegaram à Argentina antes dela nascer. Então ela já nasceu na Argentina. Esse livro, inclusive, é uma edição bilíngue e uma página é espanhol, a outra página é português, tá? É um livro muito bonito, assim, duro, sabe? E ele é da Relicário, da editora Relicário. Aqui tem uma foto da Alejandra, tá vendo? Eles têm algumas publicações das poesias dela e eu tenho muito interesse em ler, né? Uma poeta latino-americana, vamos ver o que tem a dizer nesse livro aqui, tá? Segundo sebo que eu fui, foi o sebo Letra Viva, que é o sebo, gente, é um sebo que fica na rua do Real Gabinete Português de Leitura, né? Uma das bibliotecas mais famosas do Brasil, eu acho, até no mundo, né? Ela sai em lista de bibliotecas mais bonitas e é muito linda, eu já fui lá. Só que assim, não é uma biblioteca muito funcional, porque você não pode tirar livros, ela é mais
é um museu, né? Mas na rua Luiz de Camões, que é a rua da biblioteca, tem 2 sedes desse sebo, Letra Viva, né? E eu fui a uma delas apenas, tá? Porque senão eu ia demorar muito mais, eu fui a uma delas só. E eu comprei também 2 livros nesse sebo. Que o primeiro deles é este aqui, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, de Dee Brown. Nessa edição aqui é a edição do Círculo do Livro, né? A gente encontra bastante em sebo essa edição, também tá um pouco amareladinha. Mas esse livro aqui, ele vai falar sobre os índios norte-americanos. E é um assunto de interesse, né? Porque há pouco tempo eu assisti Yellowstone, fiquei meio fissurada com essa ideia. E são comunidades indígenas que são diferentes, né? Tem costumes diferentes das comunidades indígenas brasileiras por muitos motivos, né? Pelo clima, enfim, pelos recursos que tem ali. Então, me interessa, né? E isso aqui é um romance, até tem um textinho aqui que ele diz: Enterre meu coração na Curva do Rio, conta o outro lado da história, o outro lado da história a não ser dos brancos, né? Dos colonizadores. Tá? Então, eu tenho muito interesse em ler esse livro também. Se alguém conhece, se alguém já ouviu falar, me conte aí o que achou. Que eu vou... Não sei quando eu vou ler, tá, gente? Uma coisa importante para vocês saberem sobre mim é que eu vou no sebo, na livraria ou na própria Amazon, compro o livro, mas eu não necessariamente vou ler esse livro no futuro próximo, tá? Então, só se eu tiver alguma coisa nesse livro que me interessou muito agora, né? E então não é garantia que eu vou ler esse livro tão cedo, nenhum desses livros aqui. Mas quem sabe, né? A gente nunca sabe. O outro livro que eu comprei nessa ida ao sebo é um livro que eu tenho muito interesse em ler esse autor. Por que, você me pergunta? Porque ele simplesmente recebeu uma sentença de morte por esse livro aqui que ele escreveu, né? O autor é o Salman Rushdie, ele é um autor indiano e ele recebeu uma sentença de morte pelo Ayatollah Khomeini por conta deste livro aqui, Os Versos Satânicos. Porque esse livro vai falar sobre isso aqui, ó. Aqui na contracapa tá escrito: 2 homens caem do céu depois que terroristas explodem o avião em que viajavam. Ambos são indianos e atores e chegam incólumes ao solo da Inglaterra, onde se metamorfoseiam em um diabo e o outro em anjo. Muitas coisas opõem e associam os acidentados. Um é apolíneo, o outro dionisíaco, um é apocalíptico, o outro integrado, um é apegado à sua origem, o outro está decidido a conquistar a nova nacionalidade. Transitando entre o real e o fantástico, entre o bem e o mal, entre a infinidade de opostos complementares e inconciliáveis da vida, este romance alegórico, impregnado de magia, transcende o problema específico do emigrado que flutua entre culturas para falar de todos os cidadãos em um mundo dilacerado. Esse eu fiquei com muita vontade de ler, tá? E aqui no finalzinho dessa contracapa tá escrito assim: Os Versos Satânicos rendeu a Salman Rushdie o Whitbread Prize e uma sentença de morte promulgada pelo Ayatollah Khomeini. Coitado, ganhou o prêmio, ao mesmo tempo ganhou a sentença de morte. Mas ele não morreu, tá? Ele está vivíssimo, ele viveu, né, ficou escondido um tempo. Ele até há pouco tempo, ele sofreu um atentado com uma faca. E ele escreveu um livro que chama Faca, que fala sobre esse atentado. Mas ele está bem, está vivo, né? Até onde eu sei. E então eu fiquei com muita vontade de ler. Assim, o que me perde a vontade de ler é que essas edições da Companhia de Bolso eu não gosto, né? É uma edição que é de bolso. Então, assim, eu não tenho tanto problema com a edição de bolso, mas essa aqui, ela é muito... Eu não sei, assim, as letras são juntas, não sei. Não me agrada muito, mas é essa que tem, então é essa que vai ser lida, tá? Então, nesse outro sebo, Letra Viva, eu comprei este livro aqui, junto com com outro. Aí, na última parada que eu fiz, foi o sebo Academia do Saber, que também tem 2 filiais, uma praticamente do lado da outra, na Avenida Passos.
nesse sebo, eles tinham uma infinidade de livros e até as separações, as temáticas eram muito interessantes. Eu até filmei uma parte que tem uma prateleira só de livros sobre OVNIs, né? Assim, nunca tinha visto isso em um sebo. Arrasou a Academia do Saber. Mas eu achei que eles tinham uma variedade, né, de estilos maiores nos seus livros. Então, lá eles tinham uma promoção que era comprar 4 livros e levar 3. Né? O mais barato saía de brinde para você. Então, eu comprei 4 livros. O primeiro livro que eu comprei, e esse aqui, desviando do que eu acabei de falar para vocês sobre ler, eu acho que eu vou pegar ele para ler já, tá? Que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu acho que eu já vou pegar esse livro para ler, porque eu tenho muita vontade de ler esse autor, e esse é o livro mais famoso dele, né? Acho que quase todo mundo conhece, e eu não li ainda, né? Eu quero muito ler. Essa edição é do Círculo do Livro também, tá aqui. Não tem nada falando sobre o que é, então não vou poder dizer a vocês, porque eu gosto de entrar meio sem saber o que tá acontecendo, tá? Mas se eu for ler, eu conto pra vocês o que eu achei, o que eu estou achando, tá? Se alguém já leu, acho que muita gente já deve ter lido, comenta pra eu saber do que se trata, ou então se vocês acham que eu vou gostar, tá? Depois deste livro, eu achei 2 livros do Ítalo Calvino, porque o Ítalo Calvino, gente, eu li a primeira vez um fragmento de um livro dele na faculdade, a gente leu numa matéria, e todo mundo ficou alucinado. Era um livro chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno, e é um livro meio labiríntico. Ele vai entrando uma história na outra e você não tem fim, sabe? E eu fiquei muito interessada, mas eu nunca peguei esse livro, tipo, comprei esse livro e continuei a ler. Mas o Ítalo Calvino é um autor que me interessa muito. Então eu comprei esses 2 dele aqui, tá? Que é o Visconde Partido ao Meio. Esse é o primeiro. São edições da Companhia das Letras. Esse aqui é um livro de ficção dele, né? E é uma coisa meio absurda, porque é uma história de um homem numa guerra que leva um tiro e ele sobrevive só apenas a metade dele. Então, é uma coisa para ser absurda mesmo, né? Até aqui na orelha, ele fala, na entrevista reproduzida na apresentação deste livro, Ítalo Calvino diz que buscou escrever uma história para divertir a si mesmo e aos outros, e que divertir é uma das funções sociais da literatura. Interessante, né? Então, é uma coisa meio para ser absurda mesmo. Ele quis que fosse engraçado, né? Ou um pouco até, não sei, estranho. E então, esse aqui é o primeiro livro que eu comprei, do Ítalo. E o outro livro que eu comprei dele é este 6 Propostas para o Próximo Milênio. São algumas conferências que ele fez em Harvard, está escrito aqui na contracapa. Representam um testamento artístico de um dos protagonistas literários desse fim de milênio. O grande escritor italiano identifica as 6 qualidades que apenas a literatura pode salvar: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. Interessante. É um livro não ficção, né? São conferências que ele deu, mas eu acho muito bom, acho muito rico quando um autor de ficção entra na não ficção ou vice-versa, porque você consegue comparar, né? Ou então a visão de mundo desse autor, ela é totalmente influenciada por aquilo que ele escreve, por aquilo que ele lê. Então, assim, é muito interessante ler, fazer esse caminho de vai e volta entre ficção e não ficção de um mesmo autor, tá? Então, tá aqui 6 propostas para o próximo milênio, do Ítalo Calvino. Gente, o milênio que ele tá falando é os anos 2000, né? Ou seja, já tem um tempo, a gente já tá bem pra frente, mas vale, porque o Ítalo Calvino mesmo aqui tem o livro, porque lê os clássicos, que diz que o clássico é uma coisa que, né, é um livro que nunca para de dizer o que ele tem a dizer. Então acredito que as ideias dele também sigam essa filosofia, tá?
Por último, gente, como eu falei pra vocês que era uma promoção, né? Leve 3, leve 4, pague 3. Eu peguei esse livro aqui só pra jogar junto, que é o Lyric Poems, do John Keats. O John Keats é um poeta romântico, né? E ele é inglês. E ele é muito estudado, né? Fora do Brasil, nas escolas até. Ele é muitas vezes uma leitura obrigatória. E eu nunca li nada dos românticos. Até tem um livro sobre os poetas românticos, mas eu nunca li e me interessa, né? E poesia é uma coisa que eu gosto bastante. Então, é uma edição simplinha, tá? Também aquela folha que eu disse pra vocês, meio não sei se é jornal, mas é meio amarela. Então, esse aqui foi mais um brinde, né? Então, foi por isso que eu peguei pra completar o número, tá, gente? Então, essas todas aqui foram as minhas compras que eu fiz no sebo. Tá aqui os livros. Me digam aí se vocês já leram algum, se vocês indicam algum. E deixem aí comentários para eu saber o que vocês estão achando, tá, gente? Beijo, beijo, até a próxima.